Alô, amados, Deus abençoe. Estamos hoje falando sobre o Rosh Chodesh do mês de Tevet. Começa agora no dia 15/12 de 2020 e é um tempo muito oportuno para nós estarmos buscando o Senhor. Já estamos nos aproximando do final do ano do calendário gregoriano. Nós estamos iniciando o 10º mês do calendário judaico religioso. E assim, queridos, nós temos que entender que o mês de Tevet é aquele mês que começa o período de inverno. Na próxima semana nós vamos fazer um vídeo, aliás, uma live, falando sobre estação de inverno e sobre o trono específico deste mês. Então, Tevet vai encabeçar uma tríade de meses que começa com a estação de inverno, onde temos Tevet, Shevat e Adar. E nesses tríades nós temos 3 tribos importantes que elas acampavam no lado norte do tabernáculo. Todas elas saíram por último no acampamento. Então, queridos, nós precisamos entender esse princípio. Por que nós vamos entrar no inverno agora buscando o Senhor? Já estamos buscando. Se você não participa, é uma boa oportunidade. Nós estamos em 80 dias de busca ao Senhor, 80 dias de dedicação do templo. Entre conosco nesse propósito, coloca aí no seu comentário, nos procure que nós vamos dar o feedback para você. Mas nós temos que entender, os primeiros dias de Tevet estão relacionados ao Hanukkah. O Hanukkah que começa agora no mês de Kislev e termina no mês de Tevet. E o Hanukkah é a festa das luzes, nós já temos um vídeo, você vai acessar aqui, mas que fala sobre Yeshua como a nossa luz, tá certo? Mas um dia específico que nós precisamos entender em Tevet é o dia 10 de Tevet. E, por incrível que pareça, e aliás acontece esse ano, vai acontecer exatamente no dia 25 de dezembro. Dia 10 de Tevet é um dia de jejum. E, na verdade, é um dia que todos vão buscar almoçar com as famílias, todos vão buscar festejar, mas é o dia de jejum. Por quê? Esse dia de jejum está relacionado à contrição devido ao fato de Jerusalém ter sido cercada pelos babilônicos e até que se culminou na destruição do templo. Então, dia 10, ou seja, dia 25 de dezembro, é um dia de jejum. Sabendo que o dia de jejum atrai a graça divina para nós. E nós recebemos a suprema fonte de misericórdia. Então, nesse dia 25 de dezembro, é um dia que nós devemos jejuar. E nós devemos estar em contrição. Mas também, apesar do dia 25 de dezembro ser um dia de determinada contrição, também é o início de uma nova esperança, pois é o dia que Esther foi levada para o Palácio Real. Ou seja, todos aqueles eventos na vida de Esther que culminaram na salvação do povo judeu, começou exatamente em 10 de Tevet. Você tem um lastro de problemas, porque o cativeiro babilônico começa nesse tempo, mas também é um tempo no qual o Senhor vai manifestar a sua glória e ele começa também a trazer livramento sobre o seu povo. A letra deste mês é o Ain, que significa olho. No mês de Tevet, ele traz como revelação a anulação do olho mau. Tanto que a própria palavra Tevet vem de Tov, que é bom, referindo-se a Tov Ai, ou seja, olho bom. Quando nós olhamos as coisas com olhos maus, de ódio, se contaminamos através dos nossos olhos tudo aquilo que é sagrado. Tanto que nós temos entendimento, que o próprio Cristo nos traz em Mateus capítulo 6, que se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. E esse mês é um mês que nos trará a anulação do olho mau. Então, mesmo que as coisas apareçam más, os nossos olhos verão o bem. Nós vamos anular a mensagem da serpente sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos as coisas, nós temos que entender que em tudo há um projeto de Deus. Em tudo há algo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, nós temos que olhar sempre com o olho bom.
O olho mau, o olho de julgamento, é o olho de ira, é o olho da serpente. Tanto que Dan, que é a tribo relacionada ao mês de Tevet, ela é comparada à serpente. A palavra Dan significa o homem que julga, ou o homem de Deus que julga. E nós temos que entender que esse mês é um mês que nós vamos forçosamente ser incitados a julgar com o olho mau, ou seja, olhar para todas as coisas e ver através de um pensamento, através de um filtro de ira. Nós vamos estar indignados com coisas, às vezes, nós não deveríamos nos indignar, nós vamos nos desesperar com coisas que às vezes que já estão tratadas em nós. Então nós temos que ter muito cuidado com o olho mau. E Tevet é um tempo em que os olhos vão ser voltados para o bem. Nesse tempo é um tempo de muita depressão, em que as pessoas olham para as coisas e às vezes, muitas vezes, olham com um olhar de desesperança. Tevet é um mês, é o tempo em que o óleo mau vai ser rechaçado. Então, tudo aquilo que mesmo pareça mal, nós iremos ver as bênçãos do Senhor reativadas nesse tempo. Então, nós vamos expulsar toda depressão, toda melancolia, toda angústia. Dan é uma tribo que cresce em maturidade. Irar é possível, nós podemos nos irar. E o sentimento de ira, ele vem através dos olhos. E quando nós vemos algo que nos indigna, que nos faz enfurecer, essa visão vai nos trazer um sentimento de ira. Porém, a própria palavra do Senhor nos fala que nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Porque a ira é um sentimento positivo de retaliação ou de revolta a determinadas injustiças. Porém, queridos, a ira ainda é algo que nos reforça e que nos indica um grau de imaturidade, porque nós temos que entender que quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor e crescendo em identidade com Ele, nós passamos a olhar para todas as coisas, entendendo o olhar divino sobre elas. E esse olhar divino, ele está acima da identificação de bem e do mal, porque o Senhor não olha todas as coisas com o olhar do que é bom ou do que é mal, mas ele olha sobre questões de propósitos e direções. E mesmo as coisas que parecem ser más, elas têm um propósito e elas levam a uma direção. Então, amados, nesse tempo nós temos que ter muito cuidado com o nosso julgamento, em que nós vamos, às vezes, julgar segundo a justiça humana. Nós temos que estar muito atentos nesse tempo. Nós temos a tendência nesse tempo de julgar o nosso passado, de prever o nosso futuro, de acordo com a dor do nosso passado. Então nós temos que anular essa dor. Nossos olhos têm que ser bons tanto para o passado, ou seja, ao mesmo sentimento de José, que quando depois de traído por seus irmãos, quando já no final de sua carreira, assim, de acordo com a própria palavra, José olha para os seus irmãos e fala assim: o Senhor nos trouxe até aqui, foi Ele que fez tudo isso. Ou seja, nós olhamos para o passado e entendemos que o bem e o mal foram propícios para nos construir e derrubar a ação do olho mau sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que mesmo que nós sejamos provados ou tentados, nós temos que observar que a ira é um processo natural. Veja bem, a palavra do Senhor nos fala em Gênesis 49, 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan é juiz e ele é representado inicialmente por sua imaturidade de alma por uma serpente. Mas quando convertido, Dan, ele passa a julgar com justiça, não segundo as suas próprias dores. Por isso que Tevet inicia com a luz de Hanukkah, trazendo luz, trazendo paz, ou seja, Tevet inicia com Cristo, onde Cristo vai acalmar toda a nossa justiça própria.
e nós vamos passar a julgar segundo os olhos do Senhor. Então, para nós treinarmos a nossa alma, suavizarmos esse sentimento de ira que vai brotar em nós pela imaturidade, nós vamos utilizar uma disciplina específica chamada jejum. Por isso, dia 10 é o dia de jejum. Esse jejum vai adoçar o nosso sentimento. E nós vamos passar a entender os propósitos de Deus paulatinamente na nossa vida. Nós queremos chamar sobre as nossas vidas as bênçãos, trazer sobre as nossas vidas todas as graças, as quais nós vamos passar nesse tempo de Tevet. Então, querido, Tevet é um tempo oportuno para você crescer espiritualmente, muitas vezes crescer em maturidade, e assim nós precisamos entender que Deus vai nos trazer grandes bênçãos espirituais. Esse mês é o 10º mês do calendário judaico. E nesse tempo inicia-se um tempo de busca à presença do Senhor. A unção que começa agora em Tevet é a unção da águia, onde nós vamos avançar e voar mais perto de Deus, através da bênção do Evangelho de João. Então, queridos, Deus vai nos trazer grandes bênçãos. Tevet é um mês de luz, inicia com a luz, inicia com Cristo e vai nos fazer avançar, consumindo todos os nossos sentimentos maus e revelando em nós os olhos bons. Vamos orar então. Eu quero chamar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, as bênçãos da tribo de Dan. Em nome de Jesus, ativamos as bênçãos de Dan. Em Cristo Jesus, sou um promotor de justiça do céu. O Senhor usa a minha vida para alcançar a viúva, o pobre, o órfão necessitado. De acordo com Gênesis 36, o Senhor ouve a minha voz. De acordo com Gênesis 49:16, diz assim: eu ativo a bênção de trazer ensino aos meus irmãos sobre o reino. O Senhor me usa para vencer o inimigo e salvar os meus irmãos. Ativo os segredos das fontes e da visão. O Senhor abre os olhos do meu entendimento. Ele me dá acesso às novas fontes e me unge com sabedoria para tomar decisões que abençoarão as gerações. Em nome de Jesus, eu tomo posse do elemento vitória. A paternidade do Eterno traz cura, segurança em minha vida, em minha alma e corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.